página 75 do nosso material didático, o item 59, presbiterianos e católicos. Bom, estamos sempre seguindo em ordem cronológica. Esse ano 1854 vai ocorrer um fato interessante. Eu tenho falado para vocês da incoerência dos protestantes, principalmente os presbiterianos, que a referência doutrinária deles é Calvino. Calvino disse que culto aos mortos, oração aos mortos é paganismo. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo, ele disse que a Igreja Católica era a Igreja de Deus. Ele ainda disse, eu não sei como explicar, mas a Igreja de Deus praticou o culto aos mortos, praticou o paganismo por 1.200 anos. Isso é um absurdo, né? A outra incoerência que eu falo para vocês é o batismo. Quem sai da Igreja Católica, ele tem o batismo católico. Ele não pode dizer que o batismo católico é inválido. O protestante não pode. Eu posso dizer, porque eu não tenho batismo católico. Eu fui criado na Assembleia de Deus, não fui batizado quando criança. Chegou um determinado momento, com cerca de 13 anos, eu vi um pregador dizendo, olha, quem nasce na igreja, filho de crente, não é crentinho. Em algum momento da tua vida você vai ter que aceitar Jesus. Eu falei, então eu quero aceitar Jesus. Tá bom? Mas ainda não fui batizado naquele momento. Fui batizado depois com 19 anos. Ok? Mas a pessoa que sai da Igreja Católica, como os presbiterianos saíram, ele tem que dizer que o batismo da Igreja Católica é válido. Tá bom? E aqui vai ocorrer um debate nesse ano, e eu faço o padrão, eu coloco um texto de um historiador para nós analisarmos. Ok? Porque se eu parafrasear isso, eles vão dizer, isso aí é a ideia desse professor. Não, eu vou colocar o texto aqui de um historiador. Tá bom? Quem é o historiador? Está lá na referência bibliográfica. Neves, que escreveu o livro O Batismo Estranho e os Batistas. Por que o batismo estranho? Porque para os católicos e protestantes, esse batismo de adulto é estranho. Por conta desse batismo de adultos, eles até matavam, porque eles diziam, vocês não têm direito de rebatizar os nossos membros. Tá bom? Então, nesse livro, que eu recomendo também a vocês, ele dá a seguinte nota, descrevendo um debate entre presbiterianos, dizendo o seguinte, nós vamos aceitar o batismo católico ou não? Ou seja, se um católico chegar aqui na igreja presbiteriana, o que nós vamos fazer? Nós vamos recebê-lo, né, como cristão, nós vamos aceitar o batismo católico, ou nós vamos dizer que esse batismo é pagão? Bom, segundo os escritos de Calvino, esse batismo é pagão. Eles, então, ficam num conflito tremendo. Olha que interessante, o historiador diz, bom, estamos na página 75, ok? Ele diz, em 1854, a Assembleia Geral Presbiteriana reuniu-se em Buffalo e esta pergunta seguinte lhe foi apresentada para uma decisão. Abre aspas. São válidos os batismos e as ordenações de Roma? O batismo católico, ele é válido para o presbiteriano? Aí prossegue. Houve acalorada discussão sobre esta pergunta. A maioria da comissão relatou que todas as ordenanças pelas mãos dos sacerdotes romanos eram inválidas, porque a Igreja Católica Romana não era a Igreja de Cristo, mas anticristã, e, portanto, os batismos e as ordenações de tal corporação apóstata são nulas e vãs. Pois bem, o debate prossegue. O relatório da minoria, porque a maioria falou, não, essa igreja aí não tem valor nenhum, ela é pagã, ela é anticristã, ela é apóstata. E a minoria? O relatório da minoria, por outro lado, contestou que negassem ser a Igreja de Roma uma verdadeira Igreja de Cristo, eles mesmos, presbiterianos, se excluíam, desde que Roma vieram e receberam dela os seus batismos e ordenanças. Percebendo que não podiam desembaraçar-se do dilema,
propuseram um adiamento da questão indefinido. Um dia a gente fala isso, um dia a gente trata disso, ok? Eu separei esse debate aqui para vocês, né, exatamente para nós vermos. Essa incoerência continua na igreja protestante até hoje. O batismo deles, segundo Calvino e segundo esses debatedores, é o batismo de uma igreja anticristã, apóstata, pagã, porque eles saíram dela. Como que o Apocalipse chama ela? Babilônia apocalíptica, ou seja, a falsa religião. Porque aparecem duas mulheres no Apocalipse. Uma mulher que é perseguida no capítulo 12, que o dragão quer destruí-lo, tá bom? O dragão não consegue destruí-lo, então no capítulo 13 ele recebe a ajuda de duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, e no capítulo 17 quem está assentado sobre essa besta, que é o poder político? A falsa religião, que é a Babilônia apocalíptica. Então é incontestável na história. A Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica porque ela pratica o culto aos mortos. E as igrejas protestantes são filhas da Babilônia apocalíptica. O debate não teve fim. Eles não têm como resolver isso. Bom, cada um é responsável pela sua salvação, apesar deles não acreditarem, mas eles têm livre-arbítrio. E eles têm que usar esse livre-arbítrio hoje para fazer o seguinte: abandonar esse batismo da igreja apóstata. Okay? Eles têm que abandonar esse batismo, porque esse não é um batismo cristão. E mais uma vez eu aproveito para comentar com vocês: faz sentido a Assembleia de Deus pedir essas pessoas para dar aula na faculdade deles, na FACAD? Faz sentido um pastor da Assembleia de Deus se converter ao protestantismo, uma igreja que até o batismo é inválido? É inacreditável. Eu tenho que dizer que essa pessoa não conhece doutrina bíblica. Não? E vão fazer comigo o mesmo que fizeram ali com aqueles anabatistas livres lá na Suécia. Os historiadores vão chamar de radicais, vão chamar de fundamentalista. Não? Eu digo que eles não sabem nem o que é ser radical, porque você sabe que o radical de uma palavra vem da raiz da palavra. Ou seja, o radical, na verdade, não é algo ruim. Se você está buscando a raiz da palavra, a raiz de um tema, no caso, a raiz da doutrina correta, tá bom? Se você está na raiz da doutrina correta, você não pode ser chamado, né, dizer que você está errado. Bom, mas eles chamam de radical, né? De fundamentalista. Né? Fundamentalista também é complicado você explicar o uso desse termo, porque significaria o quê? O que significa ser fundamentalista? Você busca coisas fundamentais e você fica nesse fundamento e a partir disso você constrói outras coisas, tá bom? Se você construir algo diferente desse fundamento, vai dar errado. Então você tem que ficar ligado ao fundamento, como disse o apóstolo Paulo: o fundamento é Cristo. Cada um veja como edifica sobre ele. Um exemplo: se você faz um fundamento de uma obra, de uma edificação, ok? O engenheiro vai chegar ali: quantos andares você quer nessa obra? Ah, eu quero 60 andares. Ele vai fazer um fundamento para suportar, ok? Todo esse peso, tá bom? A quantidade de ferro, de concreto, de pedra que ele vai usar, a profundidade que ele vai cavar para poder fazer esse edifício, tudo isso tem cálculos precisos que precisam ser feitos. Esse edifício, ele tem que estar ligado a um fundamento. Então eu falo o seguinte: essas pessoas não sabem nem o que significa ser radical, não sabem nem o que significa estar ligado a um fundamento, tá bom? Mas esse debate eu acho interessante. Então eu coloquei aí como um evento histórico importante para vocês.